E rolou mais um Sincerão no BBB 25. Olha, foi até interessante a proposta, o povo saiu bem melecado, hein? Eu confesso que dei uma risadinha aí em alguns momentos dos brothers caindo na geleca, tá? Na gosma. O que vocês acharam, hein, desse Sincerão? E a gente teve até um embate que acabou rolando no intervalo entre Mike e Diego. Vamos comentar um pouco mais sobre isso e também falar de Guilherme, né? Guilherme foi apontar João Gabriel, mas na verdade quem falou foi João Pedro e ficou nessa loucura, né? Bom, vamos falar também de Vitória, que levou bronca de Tadeu, hein? Tadeu deu bronca na Vitória por conta de ficar rindo na dinâmica e falou: a gente espera você terminar pra continuar. Falei: eita, nós, hein? Caraca. E Delma, hein? Delma foi lisa. Colocou o Mike ali no castigo, né? Pra não se indispor com o Renato e acabar também tomando gosma. Foi esperta? Opa! E também tivemos aí mais um atrito entre Renata e Vinícius, tá? Mais do mesmo, mas a gente vai fofocar. Você que tá aí com a gente, vai deixando seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha e não sai, porque o nosso Se Liga tá só começando. Muito bem, pra quem não me conhece, eu sou o Marcos e cheguei chegando com tudo pra gente fofocar sobre aí o Sincerão do BBB 25. Já quero saber de você que tá assistindo com a gente no ao vivo ou no gravado, comenta aqui qual nota você dá pra esse Sincerão, hein? 5, 6? Ah, eu acho que eu dou uns... Ah, eu vou dar uns 5. 6. Vou dar 6 pro Sincerão. Achei minha boca. Achei que podia ter um pouco mais de emoção. Mas o povo faz o quê? Eles requentam, né, assuntos. Nossa, só faltou a Renata também trazer o negócio lá da pomba suja. Muito assunto requentado nesse Sincerão, mas vamos fofocar, né? A dinâmica foi até que interessante, né? Essa questão aí da piscina da geleca, né? Dessa coisa de quem você quer tombar. Foi um Sincerão ali um pouquinho mais direto, que eu acho que a gente tava assistindo falta disso, que às vezes o Sincerão dava muita abertura pra escolher duas, três pessoas e o negócio fica muito maçante, né? Eu acho que quando é assim, acaba sendo melhor, né? Eu acho que o Sincerão mesmo tem que ser mais pro negativo do que pro positivo, se bem que positivo também eles tiveram naquela dinâmica da manteiga que eles tiveram mais cedo, mas eu achei a dinâmica interessante, mas mais uma vez, os argumentos ali não foram muito, não teve muita novidade, né? Então o pessoal tá se segurando bastante nessa reta final, aparentemente, também pra mostrar que tem um coração bom, né, que são pessoas evoluídas e tudo mais. Bom, vai chegando aí, você que tá chegando, você que tá aqui com a gente, com o like, tá? Sempre dá um like, se inscreve no canal se você é novo, compartilha aí pra ajudar a gente, mas bora, hein? Ó, estamos com 40 likes nesse momento, dá pra chegar no 100zão, hein? Sempre dá um like e também no Facebook, você clica no coraçãozinho, segue nossa página e compartilha nos grupos do Facebook pra ajudar a gente, tá? Bom, Tadeu disse que a regra do Sincerão era muito simples, né? Você vai dizer quem você quer tombar e a pessoa vai sentar ali na cadeira, né? E a pessoa vai ser derrubada na gosma, tá? Então essa era a dinâmica, né? Super simples, não precisava de muita explicação. Começou aí com o Diego, né? E aí, gente, a geleca da piscina é a mesma geleca de ontem, né? Da prova do líder. Eles pegaram os baldes dessa geleca e reutilizaram, né? Achei, como fala, ecológico. No mínimo ecológico. Ontem, ó, deixa eu ver se eu tenho aqui o print de ontem ainda aqui no meu histórico. Olha aqui, ó. A lava até borbulhava ontem, né? Pegaram uns baldes daquilo lá, ó, dessa geleca, e usaram no Sincerão. Já que ninguém caiu na geleca na prova, né? Aí, pelo menos no Sincerão, acabaram aí dando essa reutilizada. Bom, começou aí com o Diego Hipólito. Diego já foi lá sofrendo, né? Ai, sempre eu primeiro e andando mancaninho e tudo. Mas teve uma hora que depois que o Diego caiu na geleca, eu percebi o Diego diferente. Né? O Diego que eu queria ver mais no programa. Um Diego que sabe falar, um Diego que não se perde nas palavras, um Diego que não parece que tá atuando, né? Eu acho que é essa a diferença do Diego, né? Então, quando o Diego caiu na geleca, eu vi o Diego e falei, gente, é esse Diego que eu queria ver. E mais um Sincerão eu falo isso, né? O Diego do Sincerão, ele não é o mesmo Diego do dia a dia, não é o mesmo Diego que vai pro monstro, não é o mesmo Diego de muitas situações do programa, né? Então o Diego tem essa variação, né? Eu gosto muito mais do Diego do Sincerão, acho que ele tinha muito mais potencial de chegar no jogo do que o Diego que fica assim, né? Bom, o Diego começou aí escolhendo o Mike, né, pra ser tombado. Aí Diego falou que já tem 85 dias de programa, né? E acha que uma coisa que ficou marcada foi do último Sincerão, que ele não gostou que o Mike foi lá e debochou dele, tá? Das caras que o Mike fazia pra ele quando ele tava falando. Disse que já são dois paredões. Foi a pessoa que mais colocou ele à prova no jogo, foi o Mike. Falou também que das atitudes do Mike, né?
Aí falou que foi você que me colocou com mais possibilidade de sair. Tô firme e forte, pronto para o jogo, pronto para fazer o que quero fazer, né? Que é melhorar a vida das pessoas ao meu redor, de todas as pessoas. E não gosto que muitas vezes, quando é usado ao vivo, você deixa uma coisa negativa, como aconteceu com a Dani ontem, disse aí o Diego, tá? Aí o Mike tomou aí a primeira tombada. Gente, o Mike ficou inteiro coberto, né? O povo ficou tudo chocado ali, né? Porque eles achavam que isso é uma coisinha mais leve, ia molhar sua bunda, né? Ou sua cintura. Mas quando a pessoa caía, ela caía, né? Era inteira tomada aí por conta dessa geleca, o povo ficou um pouco chocado nesse primeiro momento, né? Vocês perceberam que o povo queria rir, né? Riram do João, riram de outras pessoas, mas do Diego, ninguém riu. Ninguém riu do Diego caindo, apesar de ter sido também engraçado, né? Aí o Mike se posicionou em relação às falas do Diego, disse que não entendeu o que o Diego falou sobre o negócio da Dani, tá? E disse que não usou nada contra ela, né? Só que foi aquela coisa, tipo, que é a mesma coisa que ele fez com o Diego outro dia, né? Naquele sincerão lá de quebrar as coisas, e Diego não queria quebrar e tudo, e aí ele fala, ó, é por isso que você, né, tá com essa postura anti-jogo. Então, assim, ele usou isso também contra a Dani, ali naquele ao vivo, que era pra perguntar quem você queria que saísse do programa, enfim. Aí falou o seguinte, o Mike, sobre o que você falou, óbvio que eu queria, que eu quero tirar do programa, porque você é o meu embate, disse aí o Mike. Aí depois, foi a vez aí do João Gabriel escolheu o Diego pra ser tombado, tá? João Gabriel disse que desde a primeira semana do programa não vê verdade nas coisas que o Diego fala, tá? Falou que viu o Diego falando que era uma pessoa mentirosa, que tá gravado. Disse que nesses 80 dias de jogo aconteceu muita coisa do Diego debochando de situação. Inclusive, ele trouxe aí uma situação antiguíssima, que foi aquela situação do Ed, né? O João disse que o Diego riu aí do negócio do Ed por conta do Ed ter sido vetado da prova do anjo. Aí falou que na semana passada o Diego falou que o Mike tava falando da ansiedade dele, falou que não era verdade, que ele e o irmão falaram com o Diego que não era isso que ele tinha entendido. É, E aí o João ainda disse: se a gente não levanta e fala que não aconteceu, você teria continuado isso para prejudicar o menino, tá? E aí o Diego, né, acabou tomando aí a sua jatada. Olha aí, Diego, ficou todo norteado depois de tomar aí essa jatada. Eu achei interessante, gente. Vou pegar aqui até o videozinho para mostrar para vocês, para quem perdeu, quem tá no nosso reprise de manhã, dessa situação, né? Cadê aqui? O que que eu ia fazer? Ah, lembrei. Ai, tanta coisa na cabeça, calma. Bom, aí, ó, aqui, ó, olha só o momento do Diego caindo, né? Olha aí, Diego caiu e ficou todo desnorteado, né? Olha aí, Diego desnorteado. Vídeo do Central Reality. Olha aí, ó, como ele ficou. Por conta aí, o povo falando, passa a mão na cara aí, ó. Essa foi a queda do Diego aí, hein, gente. Então o Diego ficou todo desnorteado, todo mundo ficou um pouco desnorteado, né? Foi um negócio assim que acho que o povo esperava um pouco mais leve, mas olha como ficou a Renata segurando a risada, o João também, a própria Vitória, né, querendo rir, mas segurando a risada dessa situação aí do Diego. Então, assim, aí quando eram outras pessoas, eles estavam rindo, né? Bom, o Diego se posicionou e disse: acho que todas essas coisas que você fala, você tem coerência no seu pensamento. A questão do Ed já foi resolvida e são questões antigas, e eu acho que as falas de vocês são sempre muito parecidas. E é óbvio que vai ter que escolher alguém para tombar. Eu respeito, mas é isso, disse o Diego. Bom, depois foi a vez aí da Vitória. Vitória escolheu aí João Gabriel para ser tombado. Falou sobre que eles são adversários no jogo, que estão juntos no paredão e ela quer que ele saia, né, pra ela e Diego chegar mais longe do jogo, e que ela quer seguir com o Diego, tá? Falou do comportamento do João Gabriel, que ela acha que tem comportamentos diferentes dela e do Diego, e também diz que concorda quando eles têm paciência de falar, né, ela e o Diego paciência de falar e não de gritar e se exaltar como o João faz. Disse que entende que é o jeito dele, mas que é completamente diferente deles, tá? E falou também que nessa semana quer tombar o João, porque ela quer seguir no jogo aí com o Diego, tá? E aí, com isso, João Gabriel foi lá e tomou o seu belo banho de geleca. Gente, tadinho do João, né? O João ficou até meio. Deu até um negocinho no João. Ó o Diego rindo, né? Aí a galera tudo rindo, a Vitória dando risada, todo mundo dando risada ali da cara do João, mas do Diego todo mundo ficou segurando, segurando aí. Bom, João Gabriel disse: nós somos adversários um do outro, você quer me tirar, né?
E eu também quero, mas eu queria que o Diego saísse na verdade, mas quem vai decidir é o público. Acontece de eu me exaltar, mas foi no embate. Ninguém tem sangue de barata. Quando eu passo no limite, eu erro, eu peço desculpas, disse aí o João, tá? Brasil, mas a Vitória ficou segurando ali a risada, né? Vitória ficou segurando a risada da situação aí do João. Bom, deixa eu ver o comentário de vocês. Bora deixar o like, se inscreve no canal. Se você não tá inscrito ainda, a gente tá aqui comentando sobre o Sincerão da Geleca, hein? Eita, nós! Foi quase um reprise, não vale a pena ver de novo, de situações que aconteceram aí ao longo do jogo, né? Muita coisa assim, retrô. Ó, Ascensão Gomes disse que Delma foi uma vergonha. Delma se livrou, hein? 3 pessoas saíram limpas desse Sincerão. Foi Delma, Guilherme e João Pedro, né? Mas a Delma, se ela tivesse apontado a Renata, provavelmente a Renata ia apontar ela também. Então, ela foi no Mike, que já tinha ido, né, pra tentar não se sujar, e deu certo, hein? Ó, Helena Cachorro tá aqui com a gente, Silvia Maria também chegou com tudo. Marta Vasconcelos também tá aqui. Oi, Marta. Vivi Raio de Sol, Piscina do Mar Vermelho, Apocalíptica, disse aqui a Vivi. Net Evangelista também chegando com tudo. Que mais aqui com a gente? Henrique Scodelário disse fora Diego. Gladstone também tá aqui, chegando com tudo. Temos Ivone Brito dizendo Diego, pelo menos é educado. Célia Zuza disse, gente, como esse ano 50 babando o ovo desse inútil do Diego, disse aqui a Célia. A Célia quer saber como, hein? Deixa eu ver mais. Edi Rocha, pomba suja chorando porque sabe que tá sem enredo, disse aqui a Edi. Você tá falando da Renata? Ela tava conversando com o Vinícius na hora que eu entrei aqui ao vivo. Uma conversa também, olha, vou te contar, né? Eles não vão chegar em lugar nenhum nunca. Eliane Rio Branco disse fora Diego Chorão. Deixa eu ver o que mais. Vilma Santos disse fora Diego. E amei Geleca, porque os embates foi uma vergonha, disse aqui a Silva Maria. Também temos Nivalda aqui com a gente, chegando, Nivalda. E Maria da Luz disse fora João. No nosso Facebook, Débora Lopes aqui com a gente. Oi, Débora, um beijo pra você e pra família. Deise Olímpio também chegando com tudo. Ângela Maria também disse que queria muito que Diego saísse, assim como o João, como ele disse ali no discurso. Então vai comentando tudo e vai deixando o like. Bom, vamos falar do Mike. Depois da vez aí do Mike. Mike escolheu aí tombar Diego de novo, tá? Mais uma vez. Aí o Mike falou o seguinte, né? Eu não entendi o que você falou do deboche, né? Não tava debochando de você, só não tava entendendo o que você estava falando no Sincerão passado. Inclusive, você mesmo falou que não soube se posicionar naquele Sincerão. Tem que saber o que fala. Realmente, naquele Sincerão, você quis me colocar numa situação ruim e eu te esclareci que não era. A princípio, você falou que entendeu, mas a real é que você sabia que não era. Fica incoerente me acusar sabendo que acusou outra pessoa, disse aí o Mike. Aí depois, Diego foi lá, tomou mais um banho. Aí teve uma hora que o Diego tava olhando assim pra ele com uma cara, né, assim. E aí ele falou, isso tá fazendo deboche também. Você reclama do deboche, mas também tá fazendo deboche, disse o Mike. Brasil. Mas o Diego quase conseguiu tirar o Mike do sério aí. Aí Diego foi lá, tomou seu banho de novo. Gente, olha só, isso é todo troncho, né? Mas também não tem como, mas você perde até a órbita, né, nesse negócio. Você não sabe o que você faz. Se você levanta, você tira a geleca da cara, se você tira do nariz, se você abre o olho, né? Deve entrar isso até no ouvido, em tudo que é lugar, né? Deve ter essa geleca vermelha no final das contas. E aí, olha aí como ficou, olha como eu falei pra você, a diferença da cara do povo. Olha como ficou quando o Diego caiu, ninguém riu, ó. Todo mundo segura a risada na hora do Diego. Ninguém deu risada. Aí o Diego disse o seguinte, aí quando o Diego se posicionou, eu falei, é esse Diego que eu queria ver, que ele se posicionou firme, né? E não aquela coisa mole, molenga que ele tá o tempo todo. É isso que eu queria ver do Diego, né? Não era muito difícil. Diego falou o seguinte, como todo mundo tem visto no Brasil nesses dias, dá pra saber muito bem que tem coisa que esqueço. Porque cada um é de um jeito. O deboche foi o deboche do seu rosto. Você estava debochando de mim. E quando sair, você vai ver no vídeo. A questão da Dani foi que não tinha necessidade, tá? E aí o que aconteceu? Entrou num bate-boca dos dois, hein? Falei, olha, quem diria, hein? Um delelezinho aí, né? O Mike falou o seguinte pro Diego. Mike falou, eu falei a mesma coisa pra você. A dinâmica do jogo pede isso. Eu não ofendi ela, dizendo que não ofendeu a Dani naquela fala, naquela última interação do Tadeu no sábado, né? Aí o Diego falou o seguinte, mas não era o momento de atacar pessoas, né? Era pra defender a sua estadia. Aí o Mike falou, lógico que era. Ela queria que eu saísse, eu tava no paredão. Você lembra disso? Aliás, ela não conseguiu falar. Aí o Diego falou o seguinte: eu tenho o direito de não concordar. Te respeito, mas não concordo. Aí o Mike falou o seguinte: a pessoa
quer que eu saia e isso também é me atacar. É sempre assim, você sempre foge da parada, disse pro Diego. Aí o Diego falou o seguinte: posicionamento não é chegar e falar o que quer, não. A Mike falou o seguinte: houve outras dinâmicas em que ela não conseguiu se posicionar. Eu me posicionei diante do que a dinâmica queria. E o Diego falou o seguinte: continuo não concordando. É, Brasil. Aí o Mike tava perdendo essa estribeira, né? Aí o Mike falou o seguinte: mas aí é um problema seu. Se você não faz algo, você não tá sendo coerente com a dinâmica. Entendo que você tá defendendo ela, mas tem que ser coerente com o que a dinâmica pedia, né? Disse aí o Mike pro Diego. Aí tem uma hora que o Mike falou pro Diego o seguinte: pô, você não sabe nem o que você fala, Diego. Não sabe nem o que você fala. Aí o Diego falou: por isso eu tô aqui. Todos estamos brigando pelo nosso sonho, mas você falar que eu não sei, cara, pra mim já chega, de verdade. Aí o Mike falou o seguinte: agora, não pode falar da dinâmica que você é errado? Alguém fala que quer que você saia da casa e isso não é te atacar? Isso não é atacar você? Aí o Diego ainda disse, entre eles, que o Mike é hipócrita, tá? É Mike hipócrito. Que o Mike é hipócrita, tá? Porque sempre faz os apontamentos no jogo e depois diz que tudo não passa de jogo. Mas não é isso. É isso que ele tá dizendo. Tipo assim, se a dinâmica pede. Você deu pergunta, quem você quer que saia, Dani? A Dani dá uma volta no mundo e pra não se comprometer, ela não tá fazendo o que o jogo tá pedindo. Se o Tadeu fala que, quem você quer tirar a carta, aí você fala, não queria que tirar, não queria fazer isso, então você também não tá respeitando a dinâmica. Isso é um fato que Diego e Dani vieram fazendo isso ao longo do tempo, né? Dando voltas gigantes pra tentar ali, né, escapar da dinâmica ou não se comprometer tanto assim, ou até mesmo por questão de educação, como a Dani mesmo justifica em vários momentos. É, e aí muita gente fala que é falta de posicionamento, ela quer justificar como isso. Cada um tem uma interpretação sobre esse ponto. Mas o grande lance é que eles fazem isso mesmo, né? Fizeram isso durante muito tempo. E aí o Mike pontuou pro Diego aquele dia da dinâmica do quebrar, e nesse sábado, de novo, quando a Tadeu interagiu com eles, né? Essa foi a verdade. Então rolou esse trelelê aí entre eles no intervalo, tá? Depois foi a vez aí do Guilherme. Gente, o Guilherme, olha, eu vou te contar, hein? Guilherme, ele pegou o posto da incoerência e decidiu dar uma nadada assim bonita, né? Guilherme escolheu o João Gabriel pra ser tombado, né? E falou o seguinte, né? Que sempre teve uma relação com ele boa dentro da casa, mas que na medida que foram os embates dele saindo, que foram quase nenhum, né? Porque o embate ele sempre comprou dos outros. Qual que foi o embate dele que saiu, gente? Aí ele falou, né, quando os embates foram saindo, ele falou que foi observando algumas coisas no grupo e viu que era uma pessoa até parecida na hora de discutir com o João, tá? Dizendo que passa, dependendo do ponto. Falou que inclusive o João percebe isso, porque o João pede desculpas depois que ele passa do ponto, e falou também que no último Sincerão, aí o Guilherme disse que aconteceu uma coisa que não gostou, tá? Que foi na hora da discussão, que ele veio com deboche, repetindo o tom da minha voz, eu não tava imitando. Aí o João Pedro, aí o João Pedro falou, fui eu, né? Fui eu. Ele falando pro João Gabriel, errou o João, né? Falha no engano. É, que eles são parecidos mesmo, é difícil, né? Agora ele falou, pronto, mas essa questão de passar do ponto na discussão, o Diego até chamou a atenção dele, mas você me colocou no meio, como se isso tivesse, como se você estivesse me imitando, disse aí o Guilherme. Aí então o João foi lá, também tomou de novo geleca, mas ele vai se exaltando. Eu teve uma hora que eu senti que a Renata tava tampando o ouvido enquanto o Diego tava falando. Vocês também pensaram nisso, ó, nessa imagem aqui? Ou, ó, não sei, fiquei com essa impressão, que ela tava com a mão aqui assim, ó, tipo, né? Porque ele fala alto, né? Ele fala gesticulando mesmo. Dá essa impressão, porque o microfone ele equaliza, né? Ele coloca tudo num tom normal. Você pode gritar que o microfone vai dar uma equilibrada. Ele baixa o ganho, aumenta o ganho, dependendo ali de como você cochicha, ele aumenta. Se você grita, ele diminui, né? Para não estourar, para não vir um som estourado. Então, a gente perde um pouco a intensidade de algumas coisas em relação a esse controle que existe no programa, né? Mas que a Renata tava assim, eu senti que tava, hein? Vocês também ficariam assim, gente? Um negócio desse? Bom, então o João foi lá, tomou a meleca de novo. Olha, caiu na água o João, hein? Gente, foi engraçado. Algumas quedas eu juro que eu ri pra vocês. Aí foi lá os dois da me ajudar, tudo. Aí o João falou o seguinte: acontece mesmo, né, de eu me exaltar às vezes. No embate acontece de eu gritar, mas eu vejo o que passo e peço desculpas. O jogo põe a gente nessa posição. Não que eu tenha que gritar toda vez, mas eu fico nervoso e é o meu jeito na hora do embate. Não que sou assim lá fora. Vamos embora, o Brasil já conhece a gente, disse aí o João, tá? Aí depois a vez do João Pedro. João Pedro escolheu Vitória pra tomar um banhão de geleca, né?
Falou o seguinte: você me colocou no paredão, usando alguns argumentos, falando que quando eu te coloquei no paredão e no monstro, eu usei alguns argumentos que não eram verdade. Quando eu te coloquei no paredão, foi por causa do Diogo, né? E como aliado, eu protegi ele, igual você protege a Aline. A outra coisa do monstro, eu te coloquei porque era um direito meu te colocar, como também era um alvo meu, né? Eu iria te colocar. Não usei aquilo da índole, só escutei as palavras, também para não te prejudicar, disse aí o João, né? Que lembra que ele ouviu atrás da porta, tá falando da índole, ela tá falando que não falou da índole, não falou da índole, não falou da índole, tá? E aí, a Vitória já tava rindo aí antes, né, de levar a chuva na cara, né? A Vitória ouvindo o menino falar, e aí depois a Vitória acabou caindo na geleca, né? Foi que foi. Olha só, ficava só a tampinha da cabeça da pessoa, né? A Vitória saiu o quê? Gargalhando, rindo, olha como ficou Diego, João, todo mundo rindo da situação. Mas é um castigo, né? Não é pra você rir de um castigo no meio de um programa, né? Então por isso que o Tadeu acabou dando bronca e falou: Vitória, vou esperar você parar de rir pra continuar. Aí ela pediu desculpa. Ela pediu desculpas. Aí falou: então tá, quando você acabar, a gente libera aí o tempo pra você, tá? Aí Vitória conseguiu aí se recompor, né? Mas mesmo assim deu uma risada. Muita gente achou ruim do Tadeu dar bronca aí na Vitória. O que vocês acharam disso, hein, gente? Comentem pra mim, hein? Bom, e aí, tá. Ah, vamos falar de Delma daqui a pouco. A Vitória falou o seguinte: ah, desculpa, Tadeu. Os motivos que eu te coloquei no paredão foram por você ter me colocado numa dinâmica. Eram pelos argumentos, tá? É isso, né? Foram por você ter me colocado numa dinâmica e também pelos argumentos. Mais uma vez, o Diego não me falou que tinha. O Diogo falou, né? O Diogo falou que não tinha me defendido, que foi o que ele usou lá do negócio do Diogo, que Diogo defendeu ele ela e Matheus naquela situação do confessionário, e que ela foi ingrata, né? O João usa muito isso contra a Vitória. Até hoje a Vitória já explicou várias vezes que não sabia, né? Mas pelo que eu lembro, a Vitória sabia, assim, não sabia? Aí falou que depois que ela conversou com o Diogo, né? E aí depois eles se resolveram, ela entendeu o que aconteceu ali naquela situação do confessionário, que ela deu a... Foi no domingo que aconteceu essa situação, e na segunda-feira ela deu ali torta na cara na dinâmica do Sincerão. Aí ela falou que quando o João colocou no monstro, né, com argumentos que tinha falado da índole, disse que não seria bom, falou que senão você não... calma aí. Aí ela disse que nunca falou da índole do João, e disse que jamais falaria da índole dele. E ela disse que ela falou assim, eu falei que você falou argumentos que não sabia da informação inteira, tá? Dizendo que ela ouviu essa conversa, que o João ouviu essa conversa da índole, ela falando sobre isso, mas que não tinha ouvido todo o contexto da situação e também dessa história aí do Diogo. Bom, depois a vez de Delma. Delma foi esperta, hein? Lisa, Lisa, Lisa. É. A dona Delma, ela tinha uma relação legal, né, com o Mike. O ranço dela maior sempre foi com a Renata. Aí o que ela fez? O Mike já tinha ido, não tinha como apontar ela. Se ela apontasse a Renata, provavelmente a Renata também apontaria ela. E aí a Delma então escolheu o Mike pra ser tombado. Eu falei, ah, espertinha, hein? Ela falou que já não tem, né? E foi sem motivo nenhum, né? Ela falou que não tem tanto o que falar, porque tá sempre as mesmas coisas. E é verdade, né? Falou, são embates que votam em mim aqui, tem que sair mesmo da casa pra gente ganhar o jogo e até a final. Mike é quem eu quero tombar, porque tá ganhando todas as provas e eu não ganho nenhuma. Mas também não ganha porque não quer, né, gata? Porque é preguiçosa. Olha, vou te contar. Aí falou que o Mike tem que sair dali pra ela ganhar alguma coisa. É, Brasil. E aí Mike foi lá e levou um banho de geleca, né? Caiu na piscina da geleca aí. Aí Mike se posicionou, falou: a única coisa que a gente tem aqui dentro, tá? A gente não sabe como tá lá fora. O que a gente tem controle aqui dentro é sobre as provas. Eu amo fazer as provas e vou sempre me dedicar. Se der mole, eu vou continuar ganhando mesmo, porque eu vim pra ganhar e quero ganhar muito esse programa, disse aí o Mike. Falei, olha, interessante. Bom, vamos ver a mensagem aqui de vocês, hein? Bora comentar tudo, vai deixando seu like, se inscreve no canal, hein? É...
Nivalda disse que Tadeu, a essa altura, quer mostrar serviço, né? Os participantes fizeram o que quiseram até hoje, não vai ser faltando dias para acabar, que vão respeitar ele, diz aqui a Nivalda com a gente. Márcia Chavone chegou chegando, Ângela Maria disse que queria que o Diego saísse lá no nosso Facebook, Ana Cristina também tá aqui, disse, meu Deus, tomara que o melhor fala assunto desde a primeira semana. Como é que é? Não entendi, Ana. Deixa eu ver aqui. Ângela Maria disse: Dona Delma nem sabe se posicionar e não sabe nem falar. Pior que é verdade. Salete Santos, nunca torci tanto pra acabar logo o BBB. Saudades da Fazenda. A gente tá com uma Fazenda ruim, mas boa, né? No final das contas, né, Salete? Mais pesadona aí, mas tinha conteúdo sempre, né? O entretenimento tava um e roteando. Ângela Maria disse nesse Sincerão: o melhorzinho foi o Mike. Deixa eu ver quem mais. Quem foi o melhor no Sincerão, da opinião de vocês? Comenta aí pra mim. Quem você acha que foi o melhor? Oséias Manuel disse o seguinte: eu mandava o Tadeu comer caju. Tomar no cotovelo, porque o riso é meu e eu quem tomou banho de geleca, então eu choro, gargalho, como quiser, disse aqui Oséias, dizendo que Tadeu devia olhar pro umbigo dele. É porque é um castigo, né? Ia levar o castigo como uma brincadeira, isso daí o Tadeu corta mesmo, né? Mas eu vi muita gente reclamando, de fato, né? Que achou ruim do Tadeu fazer isso. O que mais aqui com a gente? Angela disse que o Guilherme escolheu o gemo errado, outra planta. É porque eles queriam focar no João Gabriel, né? Por conta de estar no paredão. Mas é igual eu falei, vão focar sem motivo. Foi o que aconteceu com o Guilherme, inclusive, né? Terezinha Paiva disse: Delma não sabe nem o que falar. Pior que é verdade, né? Não sabe nem o que falar. Era bom ficar calada, disse a Terezinha Paiva. Valéria Rosete chegou chegando, oi Valzinha. Gleidson Santos disse Vitória levou bronca do Tadeu quando caiu. É, que ela ficou rindo, na verdade, né? Não foi quando caiu, foi quando riu. Lenir disse o seguinte, que esse povo leva tudo na brincadeira, parece que estão num circo, depois acaba tudo em pizza, disse aqui a Lenir. É que fica tudo bem, né? Eles se resolvem a situação, fica de boa, né? E assim, uma situação que era pra dar um caos na casa, um tempero, uma tretinha, eles acabam em pizza de fato, né? Deixa eu ver quem mais aqui. Casal Fake Fora, disse aqui a Rose e Diogo, falando sobre Mike e Renata. Hoje o povo tá comentando bastante, tanto no Facebook quanto no YouTube, continua comentando, hein? Tatiana Jalci, disse Guilherme e Mike, não vi nada demais. Voltando desde o começo da primeira semana, não entendi. Guilherme, Mike, não vi nada demais. Não entendi, Tatiana. Márcia Chavone disse, Mike ganhou uma prova porque o Diego ajudou ele. E outra prova, quem ajudou foi a Renata. E as outras duas, foi sorte. Uma que foi de resistência, disse aqui, Márcia Chavone. Falando aqui sobre a prova. Mas a sorte tá com ele, né? Quem votou na sogra em genro pra entrar, não aparece ninguém. Você acha que o povo tá arrependido de ter votado na sogra no genro pra entrar? Será que aquele outro moço ia render mais? Será que ele ia render mais? Olha aqui o Mike, então, caindo, né, na geleca depois da fala de Dona Delma. Depois foi Renata. Renata escolheu o Vinícius pra ser tombado. Aí eu falei, pronto, já vai vir aquela história chata, aquela pomba suja de novo. Mas não, né? Falou, primeiramente, né, pelo motivo que jogamos lados opostos, né? Falou que ele é adversário, disse que o Vinícius também quer ela fora da casa, e falou que algumas coisas que já aconteceram, e que ela não concorda com algumas falas do Mike, do Vinícius, quer dizer, né? Com algumas falas do Vinícius. Aí disse que o Vinícius, né, falou da dona Vilma, sobre ter falado coisas que magoaram ele, mas usava a palavra como samambaia, insosso e sombra, dizendo o seguinte, né, que, pô, a dona Vilma, do jeito que falou com ele não gostou do negócio do Aurélio, daquele apelido, tudo, de alguns apelidos que eles deram, e aí quando ele fala, ele usa também palavras como samambaia, insosso e sombra, tá? E disse que isso é pra magoar e não pra elogiar, disse a Renata. E falou também, por conta ali de ter recebido miras de alvos, né, que foram plantadas. Aí ela falou: no começo que você recebeu esses alvos de volta, ficou incoerente reclamar disso, dizendo o seguinte: que ele fazia a coisa pro povo, aí o povo ia lá e devolvia pra ele, e ele achava que isso era errado, né? Então ela disse que ele acabou sendo incoerente isso nas falas da Renata, tá? Bom, e aí Vinícius foi lá, também tomou o seu bom banho de geleca. Cadê ela? Cadê ele? Aí a cara do Vinícius, ó, Vinícius não ficou muito feliz não, hein? Aí, ó, Vinícius tomou o banhão de geleca dele, a cara da Renata olhando, né? Mas Vinícius ficou puto. Ficou pé da vida do Vinícius. Aí o Vinícius falou o seguinte, né? Renata, como eu citei, você veio carregada de verdades e de soberba, destilando informações que, ao meu ver, tinham verdade.
e nem tantas. Quando várias dinâmicas acontecem com você, no meu caso, né, eu me mantive de pé. Mas gostar é complicado. Se isso tudo te enche de felicidade, a mim não. Em relação às outras coisas, são adjetivos que a gente pode usar sim, mas não são adjetivos pesados, como você está tentando dizer. Dizendo que ela está tentando rotular ele como uma pessoa pesada, mas que ele não fala que samambaia e outras coisas, né, insosso, não são coisas pesadas. E realmente não são, né, gente? Eu acho que tem coisas muito mais pesadas que você pode usar. Porque samambaia é uma planta, né? Chamada de planta chamada samambaia, dá no mesmo no final das contas, né? E aí depois a vez do Vinícius, né? Vinícius aí escolheu a Renata pra ser tombada, ele vai esse banho aí de geleca. Aí falou o seguinte, ela tava ali segurando o negocinho, que ela tava escorregando pra frente, né? Aí Tadeu falou que ela podia ficar segurando, que ele avisava a hora que ela tinha que tombar. Aí o Vinícius falou o seguinte: é lidar com a verdade e coerência e consistência que trago nas palavras é ponto que uso como álibi para me justificar em todo sincerão e discussão. Eu nunca agi com inverdade com ninguém e se me exaltar, às vezes é pela circunstância. Falar sobre circunstâncias que você trouxe ao jogo sem o direito da dúvida, cheia de razão, como se fosse uma verdade absoluta, reclamando da forma como ela voltou da vitrine, né? Dizendo que, tanto que depois eles conversaram, e ele falou pra ela, falou, pô, você podia ter me perguntado algumas coisas que aconteceram ali. E não, tipo, dar essas armas pra ser usadas por outras pessoas no jogo. Aí falou que isso que a Renata fez, né, só somou coisas negativas pra ele no final das contas. Aí ele ainda disse, tanto que isso foi como verdade que outras pessoas trouxeram pra mim sem saber se era verdade. Volto a dizer que sua má condução fez com que uma cadeia de coisas ruins acontecessem, inclusive contra você, dizendo que a saída da Eva e da Vilma pode ser por conta dessas informações que ela recebeu, que ela não soube jogar com essas informações, disse aí o Vinícius, né? Na interpretação que eu fiz, acho que é isso que ele quis dizer. Daí, depois, né, da Renata aí tomar o seu banho também, não saiu ilesa, mas a Renata saiu meio que o pezinho, né? Ela foi com o pezinho assim, entendeu? Falou que ela tinha que o pezinho assim esticado pra cair, né? A pessoa entra todinha na meleca. Ó, pode dar que o ombro dela ficou são, né? Que ela caiu um pouquinho ali, meio que em pezinha. E também pode se machucar, né? Torceu o tornozelo, tudo. A Renata falou que em nenhum momento, tá? Ela disse que a verdade que ela trouxe era absoluta. Disse que passou informações de família, tá? E também de pessoas de confiança que ela recebeu. E aí, o Twitter, sempre muito rápido, né? Trouxe imagens de pessoas confiáveis aí que ela acabou recebendo a informação, né? E olha só, quem o Central Reality postou? A pessoa de confiança da Renata. É a tiazinha que levou a informação da velha sonsa, né? Aí, ó. A pessoa de confiança, né, que a Renata tinha. É, Brasil. E aí, ela falou que trouxe então a informação de pessoas de confiança, de familiares que tinham pedido, né? E falou que trouxe sobre os embates dela, né? E falou também, eu trouxe coisas que falaram sobre mim e acho que tenho direito, sim, de questionar sobre isso. Quando eu trouxe um alvo pra você do paredão, foi recíproco, porque é algo que estava acontecendo comigo também. Você estava defendendo sua dupla e eu defendi a minha dupla também, disse aí a Renata, tá? E aí eles acabaram tendo um trelelezinho aí os dois, né? O Vinícius falou o seguinte, que a Renata estava sendo toda incoerente, tá? Porque trouxe um ponto, né, sobre a vitória no almoço, que não sabia o contexto da época, como que aconteceu. Claro, né, ela tava ali na vitrine e o povo falava, não dá pra saber o contexto, a história toda, né, o enredo todo. Algumas coisas ela se interessou mais, até perguntou algumas situações que sucederam, que aconteceram nos momentos ali que o povo tava falando, mas que não tinha mesmo como ela saber de tudo, né? Toda a circunstância, todo o contexto de uma situação que aconteceu. Aí ele falou o seguinte: você falou que iria me barrar por conta do veto do anjo. Você queria que eu batesse palmas? A Renata falou o seguinte: mas tu reclamou quando a gente vetou a Aline, porque não poderia ser imunizado. A Vinícius falou o seguinte, mas em nenhum momento te perguntei sobre nada. É problema seu e não cabe a mim questionar. A questão é que você tá usando de artifícios para falar sem coerência. Você trouxe uma coisa do almoço do anjo que você nem sabe se aconteceu mesmo, tá? Aí Tadeu pediu pra eles pararem de tretar, depois eles seguiram conversando. Tudo, aí a treta entre eles foi essa, né? E aí Tadeu falou, fim do Sincerão. Boa noite.
E aí, no fim do Sincerão, Delma, Guilherme e João Pedro saíram ilesos, né, e não entraram na piscina de geleca. Meu povo, o que vocês acharam do Sincerão, hein? 6. Nota 6, eu achei. Comentem pra mim o que vocês acharam desse Sincerão. Mas, né, é. Até que eu vi, teve uma conversa ali um pouco mais tensa entre a Renata e o Vinícius, mas não foi uma treta, né? Hum, foi isso. Se fossem outras temporadas, acho que esse Sincerão, né, ia mexer muito com a casa. Mas nessa, o povo não tá muito afim de fato, né, de causar, de tretar e tudo mais. Silvia Maria disse que quero ver o tombo amanhã do Fantástico. Quer que o João saia, então, a Silvia Maria. Cláudia Costa aqui com a gente disse, vi no Central Reality. Eu jamais espero algo favorável se não for para os anos 50. Cabresto total dessa página. Isso aqui, Cláudia Costa. Glaucio aqui com a gente disse fora Chico Bento. Quer que o João saia, assim como a Yara Dani. Deixa eu ver, Marinalva deu nota 5 para esse Sincerão. Ângela Maria disse que achou fraco o Sincerão também. Vinícius, o pobre viajado, disse aqui Dora Feitosa. E Consuelo Lima disse a verdade do Vinícius, não aceitou não escolher ele para ir para vitrine. Disse aqui a Consuelo. Deixa eu ver quem mais aqui comentando tudo. Daniel Monteiro disse o elenco todo é péssimo. Péssimo de raciocínio. Não saem do óbvio e ficam nessas picuinhas de sempre. Tá dando vergonha ao Sincerão, pelo menos a geleca rendeu momentos. Olha, eu concordo aqui 280% com você, Daniel. Fado sensato, exatamente isso, né? O elenco é péssimo, ficam rodando em círculos numa mesma história, requentam assuntos que a gente já não aguenta mais, né? Evitam de criar novos enredos, novos embates, com medo de cancelamento, com medo de alguma coisa aqui fora, né? Também querem manter sua carreira linda aqui fora, que nem tem carreira, na verdade, pra eles. Então, eu também acho que tá dando vergonha ao Sincerão, né? E que a geleca, pelo menos, rendeu, foi uma boa, né? Porque, pelo menos, porque tava tendo um Sincerão que era. Ano passado teve muito disso, né? De colocar plaquinha, de não sei o quê, de virar, e era uma fada, e tirava o rosto da fada e da bruxa, e trocava, e colocava, e não sei o quê. Esse ano, pelo menos, né? O povo tá sendo sujado, né? E isso irrita muito a galera. Lembra do BBB 23 também? Foi um ano que eles sujaram muito a galera no BBB 23. No 24 eles deram uma segurada. Mas, pelo menos isso, né? Pelo menos tinha essa geleca pra gente rir. Deixa eu ver aqui o que mais. Márcia Chavone, Marquinhos, não tem o que falar mais no Sincerão. Ele só dorme, não tem fofoca. Eu acho que tá faltando um cooler à noite pra eles poder encher a cara e começar a soltar alguma coisa disso aqui, Márcia Chavone. Eu acho que nem assim, viu? Eu acho que nem assim. Será que um cooler salvaria? É. Hum. A Cleuce diz: chega de Sincerão, Sincerão chato. Vamos às enquetes. Vamos xeretar as enquetes, hein? Volta a nossa enquete da comunidade. Cláudia Costa disse o seguinte: assisti hoje por mero acaso e só fiquei pelo tombo legal. Pena que nem todos se sujaram, não é? Eu queria ver a Dona Delma sujinha, não é? De meleca? Ah, eu queria. Falta Diego. Desesperador essa gosma. Faltou Guilherme. Como assim, Josiane? Faltou Diego o quê? Não entendi. Katia Kenfield, Vinícius não tem moral nem credibilidade para falar sobre as atitudes da Renata. Ele é sorrateiro, vitimista, mentiroso e falso. Muito cansativo, disse aqui a Katia. E um dos piores BBBs, suplicando a audiência, disse aqui Glaucio. Olha, eu vou te falar, hein, dos que eu comentei a parte do 20, né? O 20 foi o primeiro. Eu comentei o BBB da Ana Paula Renault, que acho que foi o 16, né? Eu fazia já vídeos aqui pra internet sobre o BBB. Aí, na pandemia, no 20, a gente começou a trabalhar com lives aqui no canal, né? E aí a gente comentou 20, 21, 22, 23, 24 e agora o 25, né? São 6 edições comentando. E realmente esse ano foi a pior. Foi o pior elenco de todos. Por quê? No BBB 20, a gente tinha ainda assim uma narrativa muito interessante, aquela coisa, vamos mulheres, garotas, aquela coisa do girl power, né? Que tinha os machos tóxicos ali, vamos tirar um por um, aí tinha Babu e Prior, aquela amizade entre eles, com aquele ranço, né, das fadas sensatas, a fada mais sensata que tava ali para tudo, com tudo para ganhar o programa, com 1,5 milhão na mão naquela época, ela vai lá e se mete com o Daniel, lembra o Daniel Desastrado? E aí ela perde a régua, meio que a Aline também tem esse lance da régua errada, né? Que a régua pesava para umas pessoas, mas pros amigos dela e quem tava com ela, não pesava essa régua. A mesma coisa pro Vinícius também serve. Então a gente tinha um programa muito completo, né? Cheio de narrativas acontecendo. No final deu uma mornada.
né? Porque ficou só as fadas, né? Então acabou aí o embate de grupos de fato, né? Babu acabou saindo depois para milhões de paredões, mas foi um BBB bem interessante, né? A jornada do BBB foi muito interessante. O BBB 21 foi o mais rico de todos em relação ao elenco, tá? A gente tinha ali o núcleo da Juliette, que era o núcleo que a gente chamava ali de principal, que era Juliette, Gil, Sara, tudo que envolvia ali, né, aquela trama de amizade, que depois não era tão amizade assim, a Sara indo pro lado dos Bastião, tinha os Bastião num canto, tinha a Vitube do outro, tinha a Juliette com o Fiuk, né, aquele flertezinho que rolava entre eles, mas que não saía de lugar nenhum, que o Fiuk achava a Juliette uma grande de uma chata, essa era a verdade, né, ele na época do Big Brother. A gente tinha o Nego Di, a Carol Conká e a Lumena, né, que eram ali vilões da temporada, assim como o Projota também era desse grupo. Então teve aquele caso da Carol Conká e da Lumena com o Lucas Penteado, né? Tinha o Bill com a Carol Conká. Nossa, foi muito maravilhoso aquele BBB também. Muitas histórias. Você pode ver que são personagens ricos de história. 22. Foi um BBB mais ok. Aí a gente tinha lá as comadres, né? Tinha ali o Grunge, né? Que era o Arthur, que era o PA, o DG, o Scooby, mas que também tinha aquela história entre eles mesmo, né? Que o apesar de tudo, né? O Arthur nunca era uma prioridade ali daquele grupo dos meninos, né? Então, assim, e tinha do lado também os Lollipops, que tava saindo um por um. Lembra disso? Aí tinha aquele lance lá do Gabriel Fop com a mulher, né, com a menina. Então foi um BBB assim também com algumas coisas. Aí o 23, outro BBB também que já foi mais fraquinho, né? Foi um BBB que já não foi tão interessante. Tivemos a existência de Bruno Gaga, Amanda e o Sapato, né, aquela coisa do Dog Shoes. Então assim, a gente tinha enredo ainda assim, num BBB fraco como foi o 23 também. Tinha aquela coisa do Domitila com o Fred Bocurroso, né? Tinha ali o Fred Nicásio também, no final das contas. Contra as Desérticas, né? Que era a Aline, a Amanda e a Larissa Santos, né? O BBB 23. Eu achei que o 22 ele perdeu um pouco a força no final, né? Tanto que teve aquela casa de vidro ali com o Malvadão e com a Larissa Tomásia para dar um up, né? Mas o 23 também foi um BBB um pouco ali mais. Tanto que teve a casa do reencontro, né? E não sei o quê. O 24 tá no meu coração também, assim como o 21, né? Foi um BBB muito completo, muito complexo, né? Com várias personalidades diversas, né? Eu acho que um BBB, acho que a edição tinha que ser comemorativa, né? Foi uma edição forte, uma edição com pessoas potentes, né? Tinha ali a Cunhã, né? Meio lá e meio cá, não sabendo o que fazer, mas sempre defendendo ali o Davi. Tinha o Davi também, que sempre dava enredo, né, pro jogo, buscando enredo, fazendo com que o povo se implicasse com ele, mas ao mesmo tempo também jogando, argumentando, fazendo acontecendo, né? A gente tinha lá a Bia e a Alane também ali, que no final das contas ficaram um pouquinho ali com inveja do Alegrete com a Cunhã. A gente tinha o desespero ali, né, do puxadinho, que eram bons de prova, inclusive. Lembra? Buda e Michel levavam todas as provas. E aí a menina também do pezinho, que ficou com o pé ruim lá no início do jogo, também nunca ia pro paredão. Então teve Vanessa e Yasmin, lembra disso? Gente, Luigi. Também foram personagens ricos ali. Lady, com aquela embate com o Davi naquela semana caótica que aconteceu, de jogar as roupas na piscina. Então, assim, se a gente for ver, muita, muita, muita. Todos os BBBs a gente tinha personagens, o quê? Com muito enredo. Esse ano o que a gente tem de enredo, gente? Um monte de gente medrosa, cagona, e mal pensaram, ainda foram burras, de pensar que quem foram as pessoas que mais se expuseram e que ganharam com maestria um Big Brother. Nesse tempo todo, ao meu ver, né, claro que muitos ganharam o BBB aí por merecimento, mas maestria de se expor no jogo, de irritar a galera, de fazer questão de ter enredo, foi Juliette e Davi. Né, eu acho que esses dois, Juliette saiu com milhões de seguidores, Davi saiu com 10 milhões de seguidores também do Big Brother. Então, assim, foram pessoas que foram pro embate, que foram pro jogo, que fizeram acontecer. Agora, ficar nesse negócio, né, meia bomba que essa galera tá, e realmente, como o nosso seguidor aqui disse, né, o Daniel disse, é triste de ver, porque não tem ninguém com uma narrativa boa, né? Que você fala assim, pô, merece ganhar. Como foi Juliette, como foi Davi. Claro que tem gente que é contra, como a favor. Arthur também mereceu, usava o jogo da Discord de uma forma brilhante. Acho que o BBB que a Discord foi mais bem usada foi o BBB do Arthur. Porque ele fazia aquilo virar o evento, né? Então, é um BBB que tá todo mundo meio murcho, né? Então fica difícil, né, de fato. Ó, Daniel Monteiro disse Lady jogando as roupas do Davi na piscina, então, foi um momento icônico. Mas acho que foi ali que aquela bronca do Tadeu, inclusive a Lady estava num podcast disso falando sobre isso, né? Falando que já tinham falado com ela no confessionário, ela já tinha entendido, e ainda depois à noite fizeram aquele discurso ao vivo, né? Fizeram aquele discurso ao vivo.
Acho que ali também pesaram um pouco, né, na bronca da Lady. Porque a gente já viu acontecer outros momentos no Big Brother. Valzinho, Arthur Aguiar, pra mim é o melhor de todos, disse aqui a Valéria Roseto. Vitória, personagem, fazendo o BBB um palco teatral. Até que o Tadeu deu bronca nela hoje, disse aqui Maria do Carmo. Dora Feitosa, acho que o BBB bom era com os anônimos. BBB raiz. Depois que entrou o camarote, não é mais o mesmo, disse aqui a Dora Feitosa. Mas mesmo com o camarote, a gente teve um. Eu acho que o problema desse BBB foi as duplas, sabe? Eu acho que as duplas foi aí o enrosco. Porque você já cortava metade dos embates que podia ter numa casa com 20 e poucas pessoas, né? Então já diminuía bem. Ó, Gabriela Duarte disse que Arthur foi sensacional. Que mais aqui? Não tem enredo mesmo, disse aqui Gabriela Duarte. Ninguém quer caçar, né, Daniel? Ninguém quer caçar treta nesse momento. E é isso, tem 9 pessoas ainda na casa e o povo falando, que não tem justificativa, que não tem motivo, que não tem não sei o quê. Gente, tem muita gente ainda. Antigamente o BBB começava com 15 pessoas, né? BBB bom era no início, quando não se tinha famosos que se metia. Adoro o do alemão, disse aqui Alice Ribeiro. Deixa eu ver mais aqui. Deram uma bronca na Lady que aconteceu, todo mundo ficou com medo de causar dentro da casa. Agora é isso, né? Essa porcaria disso aqui, Márcia Chavone. Mas eu ia muito mais pelo Davi do que pela Lady, no final das contas. Acho que o Davi foi muito mais bem recompensado por. Ele irritava a galera, gente. O Davi tinha situações que ele irritava. E assim, o povo caía na pilha do Davi com qualquer coisinha que o Davi fazia. E ficava todo mundo malhando o Davi o dia inteiro. Então o Davi sabia virar assunto na casa, né? E fazer o nome dele ficar cada vez mais forte pro público aqui fora. O Davi foi um mestre nisso. Davi Monteiro disse o seguinte: esse elenco é burro, com todo respeito. Marquinhos, você é muito gentil dizendo que eles estão com medo e tentando preservar a carreira. Que alguns nem têm ainda e pelo jeito nem vão ter. Não vão ter, Daniel. Vão ter que voltar todo mundo pra sua vida normal, né? Até o João tá falando sobre isso, né? Qualquer coisa eles voltam lá trabalhar com os boi. Deixa eu ver mais. Pripripec, Marquinhos, consegui ver ao vivo. Amanhã é feriado em Santo André. E consegui ficar acordada, aguardando a Fazenda. Disse aqui a Pri com a gente. Obrigado, Pri. Bom, vamos ver como é que estão as enquetes? Ah, tá. Também, antes da gente ir para as enquetes, tá? Depois do Sincerão, o João Pedro conversou com o Guilherme e falou que não zoou a voz, tá? Falou que não faz isso com ninguém. Disse que já tinha conversado com ele sobre aquilo, tá? E disse que ele tava falando que ele não. Que o João disse que não tava entendendo o que o Guilherme tava dizendo e por isso que ele acabou perguntando, tá? E disse que não foi pra zoar a voz do Guilherme, não, tá? E aí a Renata e o Vinícius ali tiveram uma conversa longa, mas mais do mesmo, aquele negócio lá do. Ah, certeza que você disse, não sei o que, não sei o que lá. Ficaram aí conversando um pouco. Amanhã a gente refala um pouco mais sobre isso, tá? Que eu também já cansei deles. Deixa um pouquinho de assunto também pra amanhã, senão amanhã não tem assunto, gente. É assim. Antes a gente ficava aqui, olhava o Twitter, olhava tudo. Mas agora não dá mais pra gente, né, ficar aí utilizando desse artifício pra ganhar tempo no programa, porque senão a gente não faz o programa de amanhã, dependendo do que rolar aí na madrugada. Bom, vamos ver aqui. Vamos ver quais são os assuntos mais comentados do Twitter nesse momento, depois desse sincerão. Temos, ó, Tadeu. Ih, Tadeu em primeiro lugar nos assuntos mais comentados. Por que que Tadeu tá no primeiro lugar, hein? Vamos ver. Gente, qual é do Tadeu, hein? Que grosseria é essa? Quando são com gêmeos que até berram e passam do ponto, ele não late e manda parar, disse o Thiago no Twitter. Tadeu querendo proibir a vitória de Rio no Sincerão, mas semana passada ele tava assim. Olha só, disse que o Tadeu tava rindo. Foi um menino de camisa laranja. Deixa eu ver mais. GG comentou o seguinte: sabe qual é o erro do Tadeu? Não pegar pesado com esse elenco patético que não se compromete. Que ri quando era pra se revoltar. Isso é verdade. Era um momento de revolta, não de risada. Que leva tudo na brincadeira e no oba-oba. Sério, Tadeu é muito bonzinho. Vocês querem taxar o cara de grosso e forçar demais, disse aí o GG. Diogo disse já deu de Tadeu, né? Queremos Ana Clara apresentando a próxima edição. Gente, Ana Clara, pra quem perdesse ela da casa, Ana Clara era algo icônica. Ela quando tava azeda e o povo ia passando, né? Passando do ponto com ela ia cortando a galera assim de um jeito, né? Assim, cada patada maravilhosa. Eu acho que a Ana Clara, nesse ponto, realmente, no Estrela da Casa. Lembra que o Gael queria abraçar ela, o Luca queria abraçar ela, só que o Luca era favorito, né? E ela falou: não, não vai, agora não. Né? Então ela colocava um head ali na galera, né? Ela como fala, ela dava bronca quando precisava na galera. Então a Ana Clara fazia muito bem isso no Estrela da Casa, porque quando mexia no favorito, todo mundo reclamava, mas ela fez isso com o Gael, fez isso com o Luca, né? Ela fez isso em várias situações.
O povo reclamando bastante do Tadeu aqui, então. É... Ó, tem gente falando que o Tadeu não agrega mais no programa, tá? Que a flop do programa é justamente por esse. Vocês acham que a Galisteu consegue agregar mais na Fazenda do que o Tadeu? Se bem que a Galisteu, lembra quando ela gritou com o Gilson? Nossa, foi maravilhoso. Gilson! 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 Nossa, a Galisteu gritando com o Gilson foi maravilhoso, né? Caraca, então tá dentro do primeiro lugar dos mais comentados por conta dessa forma que ele falou ali com a Vitória. E eu achei que realmente era o momento de se revoltar e não de rir da situação, né? Porque era um castigo, não era uma Disneylândia, né? Essa é a verdade, era pra ficar puta, não pra ficar assim. Mas a Vitória já disse que ri de nervoso, né? Pode ser também que ela riu por conta disso. Mas a galera caindo em cima, então Tadeu. Segundo lugar nos assuntos mais comentados tá Sincerão. Deixa eu ver o que mais que a gente tem. Fora João Gabriel em 10º lugar nos assuntos mais comentados. 11º vem essa Renata. 14º vem Fora Diego. O que mais que a gente tem aqui de Big Brother? É, só temos isso mesmo, tá? Deixa eu ver comentário de vocês aqui sobre esse lance do Tadeu, o que vocês acharam. Vocês acharam o quê, gente? Vai comentando aí, vai deixando o like. Valzinha disse o seguinte: reclamam do Tadeu Central Mion, quero ver. Que cara infantil e chato, disse aqui a Val, exagerado, né? É, eu lembro do Tadeu disse que era fazendola, era bichola, né? Falando sobre o bicho da fazenda, não, como é que é? Ah, ele usava umas coisas assim, né? Tipo, ai, fazendola, umas brisadola, assim, né? É, não. Eu gostaria muito mais de Ana Clara apresentando o Big Brother. Que outra pessoa? Até Ivete Sangalo, como o povo sugerindo aquela pessoa da Globo de apresentar o Big Brother, do que o Mion. Eu acostumei tanta fazenda com a Galisteu que eu nem sinto falta do Mion no final das contas. Eu gosto muito da Galisteu apresentando. Galisteu é firme também quando tem que ser firme. É. Mas eu gosto do Tadeu também. Acho que o Tadeu é isso, né? Do que as pessoas esperam do Big Brother, né? Que são participantes evoluídos, participantes que estão lá pra melhorar a vida e tudo mais. Eu acho que o Tadeu combina com o Big Brother. Aí numa situação dessa, o povo fica meio ranhentinho, né? É. Olha quem chegando, Alan Melo. Já antes tarde do que nunca, né, meu amigo? Que isso, Alan? Diz o seguinte, achou horrível esse Sincerão. Infelizmente o programa só esperando acabar mesmo. Vai assistir o Power Couple, Alan? Acho que o Tadeu não faz o BBB ano que vem, não. Disse aqui, Alan. Pelo que eu tô sentindo também parece que... Não sei não, hein? É, eu sei, Val. Ele foi contratado pela Globo pra substituir mesmo, né? Mas, se bem que a Fazenda da JoJo foi muito boa, né? Na condução do Mion. Mas, não sei, acho que ele tá melhor no Caldeirão, hein? Deixava ele lá e colocava outra pessoa no lugar. Mas eu não mexeria no Tadeu, não. Achei que o Tadeu esse ano deu uma boa surpreendida. Consuelo Lima disse: adorei o apavoro que Tadeu deu na vitória. A risadinha parou na hora. Disse a Consuelo. Que mais? Tadeu é ótimo. Só estão com raiva dele porque ele chamou a atenção da vitória. Disse aqui a Karina. Alan Mello disse que vai assistir pra me acompanhar o Power Cup. O Power Cup é bom, viu? Você vai gostar. Tem treta, tem barraco. Espero que tenha, né? Porque tem treta de casal. Você imagina só, casal treta, né? É treta de casal e casal brigando com casal. Então, assim, ixi, é. E as provas são muito boas, viu? Vocês vão ficar surpresos, pra quem nunca viu o Power Couple, das provas que a Record faz. Denise Oliver disse: Marquinhos, é que eles não aguentam mais essa dinâmica. E essa altura do programa, a produção poderia ser mais criativa, já que sabem que eles não vão se revoltar. Disse aqui a Denise. A Denise tem um bom ponto, é verdade, né? Normalmente com 15, nas 2 últimas semanas do programa já não tem mais Sincerão, né? Tá tendo agora, porque o povo realmente tá mole na casa. Mas eu concordo também que o povo já tá cansado disso. Maria do Carmo disse: achei justo a bronca na Vitória. Ela sempre debocha e não leva a sério. Que mais aqui? Márcia Chavone disse que o Tadeu também não tem mais o que fazer. E eu acho que o Dourado fez uma dinâmica maravilhosa. O problema é que o elenco não presta. Eu acho, se fosse com um elenco bom, talvez. Ano passado também tinha aquele núcleo Gnomos, né? Eu achava maravilhoso o núcleo Gnomo. Era um núcleo cheio de conteúdo, né? Dessa rivalidade aí de gnomos com fadas. Era maravilhoso no BBB do ano passado. E esse ano a gente não teve, né? E quem teve embate foi saindo. No ano passado também foi, no final das contas. Mas é isso, o povo pega ranço, né? Não deixa o povo lá pra tretar, pra se queimar mais, né? O povo não gosta de deixar isso. Bom.
Cleuci tá brava, quer ver enquete. Mulher, calma, a gente tá aqui batendo um papo mó legal, que cortar vibe. Como assim? Agora eu vou dar bronca, tá? Igual o Tadeu devia fazer. Você que tá assistindo, vai deixando seu like, se inscreve no canal se você não tá inscrito ainda. Nós estamos ao quase chegando em 500 likes, hein, gente? Bora? Vamos começar a ver aqui as enquetes, senão a Cleuci vai embora, tá? Então não vamos deixar a Cleuci embora. Fica aqui comigo, Cleuci, que agora a gente vai ver as enquetes. Se você não votou ainda na nossa enquete da comunidade, corre e vota, que vamos dar só um cheirinho na enquete, tá? Lembrando que 9 da noite a gente vai estar aqui ao vivo para fazer nosso giro de enquetes completaço, tá? Olha só, na nossa enquete da comunidade já está com 13 mil votos agora, dando aí a eliminação do Diego com 60%. Depois vem João Gabriel com 35% e Vitória aparece aí com 5%. Vamos ver mais, vamos ver agora como está a enquete da Web TV brasileira. Pela enquete de Tati Celo, a gente tem aí a eliminação de Diego com 49%, depois vem João Gabriel com 46% e Vitória aparece aí com 5% na enquete da Web TV com mais de 125 mil votos. Vamos ver agora a enquete do Bora Comentar do Dieguinho. Olha só, pela enquete do Dieguinho, quase 100 mil votos na enquete, dando a eliminação do Diego com 51%. Depois vem João Gabriel com 44% e Vitória mais tranquila aqui com 5% na enquete do Bora Comentar do Dieguinho. Vamos ver agora também como tá a enquete do Fã de Reality. Olha só, pela enquete do Fã de Reality, quase 100 mil votos também, dando a eliminação do Diego com 54%, depois vem João Gabriel com 40% e Vitória tem aí 6%, tá? Então, por enquanto, tá sem as enquetes do YouTube, todas dando aí a eliminação do Diego, tá? Será, Daniel? Daniel, acho que esse aqui deve ter sido o último Sincerão, né? Porque o programa tá acabando já. Será que semana que vem vai ter de novo? Tem 9 pessoas e tem 14 dias pro programa acabar. O Diego tava falando que acaba na terça-feira, né? Não essa terça, na próxima da próxima. Brasil. Será que vai ter outro? Deixa eu ver aqui. Amélia Mota dizendo fora Diego Planta. Regina Medeiros comentou: a Vitória ficou rindo do banho de meleca do João Gabriel. E seria quando era o Diego. E séria quando era o Diego. Ela adora debochar dos outros. Muito chapinha, tem que sair logo. Disse aqui a Regina Medeiros. Eu falei sobre isso também, hein? Que mais aqui? Daniel falou que o Sincerão do Balde vem aí. Já pensou? Se bem que foi a última que teve esse do balde, foi os dummies que deram, né? A baldada. Denise e Oliver, é que eles não aguentam mais. Ah, tá, da dinâmica a gente já leu. A Meu Vinícius, né, jantou e colocou a Renata no lugar dela. Essa garota é muito chata, cheia de mimimi, tá muito soberba e se achando, disse aqui Vera Rock Miller. E eu não perco tempo votando, não perco meu tempo, disse aqui a Anivalda, tá? Bom, vamos continuar aqui vendo as enquetes pra gente ver. Vamos ver agora como estão as enquetes aqui do Twitter. Vamos ver aqui como tá a enquete do Dantinhas, do Chico Barney, na verdade. A enquete do Chico Barney com mais de 21 mil votos, João Gabriel saindo com 74%, depois vem Diego com 24% e Vitória tem aí 2%. Vamos ver mais aqui, vamos ver agora como tá a enquete do Central Reality, mais de 33 mil votos, dando aí a eliminação do João Gabriel com 81%, depois vem Diego com 17% e Vitória tem aí 2% pela enquete do Central. Vamos continuar aqui na enquete do Choquei, mais de 14 mil votos, João Gabriel saindo com 73%, depois vem Diego com 22% e Vitória com 5% aqui na enquete do Choquei. E agora sim, a enquete do Dantinhas, mais de 22 mil votos, dando a eliminação do João Gabriel com 76%, depois vem Diego com 22% e Vitória tem aí 2%, tá? Então a situação do João continua bem complicada aqui no Twitter. Vamos ver agora os sites. Vamos ver aqui. Mutirão a gente vai olhar amanhã na nossa live, tá? Senão aí vai passar bastante tempo hoje. Mas a gente olha os mutirões amanhã, tá? Vamos ver aqui com o Dedão Bravo. Dedão votou. Vamos ver. Aqui no NSC Total. Tinha votado na Vitória, né? Então vamos por aqui. Aí, pronto. Então, no NSC Total, dando aí a eliminação do João Gabriel com 53%. Depois vem Diego com 35% e Vitória tem 11% aqui no site NSC Total. Bom, vamos ver mais aqui. Vamos ver agora como está o site Notícias da TV. Dá um refresh aqui na página. Cadê aqui? Olha aí, então. Vamos a dedão bravo aqui para votar em alguém.
Dedão votou. Vamos por aqui grande pra gente ver na tela, hein? Olha só, pela enquete do Notícias da TV, João Gabriel saindo com 50,06%. Depois vem Diego Hipólito com 43,40%. E a Vitória aparece aí com 6,54% aqui na enquete, então, do Notícias da TV, certo? Então, ó, tá ficando distante aí, hein? Diego do João. Quer dizer, João do Diego. Então o João tá com uma rejeiçãozinha aparecendo aqui nos sites que não tava antes. Bom, vamos ver mais aqui. Vamos ver agora a enquete do UOL. E aí a gente coloca aqui a parcial da do votalhada mais recente, tá? Olha só, então na enquete do UOL com mais de 617 mil votos, Diego saindo com virou, hein? Tava diferente. Quando a gente olhou mais cedo às 9 da noite, tava ao contrário, né? Tava João na frente saindo, depois veio Diego, agora virou. Diego saindo com 51,84, depois vem João Gabriel com 45,32 e Vitória tranquila aqui no UOL com 2,84, tá? Falando aí em votalhada, vamos pôr aqui agora como tá a parcial mais recente, que foi a liberada às 9 da noite. Vou atualizar aqui, peraí. Pra ver se não saiu nenhuma outra. Não, a mais recente é de fato a das 9. Tá? Então vamos pôr aqui na tela. Grande, mas antes disso, lembrando que nós estamos indo rumo aos 100 mil inscritos. Se você é novo no canal, aproveita e se inscreve, ativa o sininho para ser notificado, compartilha para ajudar a gente, não esquece de sentar o dedão no like, tá? O seu like é fundamental e ajuda muito a gente a chegar cada vez mais longe, então você dá um like agora e não deixa para depois, tá? Então clica no like, bora gente, vamos lá! E tá aí na tela o votalhada mais recente, ó, que é das 9 da noite, com mais de 3 milhões e 266 mil votos, olha aí, dando a eliminação de João Gabriel com 53,10%. Depois vem Diego com 41,32% e Vitória tranquila com 5,57%. Olha só, então, o Diego saindo somente no YouTube e o João Gabriel em todas as outras plataformas, nos sites, no Twitter e também nas outras redes, tá? Galera, então tá assim por enquanto a eliminação de João Gabriel e é uma distância aí de 12% entre eles, tá? Vamos ver se Sincerão vai dar alguma mudança nesse cenário ou não, tá? Como vocês acham que vai ter alguma mudança depois do Sincerão? Vocês ficaram com mais ranço do João, do Diego depois do Sincerão? Comenta aqui. Porque eu acho que o paredão vai ser de fato entre eles e não da Vitória. Deixa eu ver mais comentários aqui. Quem chegou com a gente foi Sandra Santos. Oi, Sandra. Diz que já deixou o like. E aí? João Gabriel grita com mulher. Fora chato, disse aqui Marli Macedo. E Givai disse todos ofendem participantes. Aqui estão ofendendo também. Não é um e outro. Como assim, Gigi? Todos ofendem participantes. Aqui estão ofendendo também. E não é um é outro. Ih! Como assim? Não entendi. Quem mais aqui? João Verdadeiro, da cara tapa, fora Diego, disse aqui Maria José. Valzinha pedindo para deixar o like. Consuelo disse o UOL é uma das enquetes que mais acerta. Muita gente fala que erra, hein? Vera Rock Miller, querido, amo quando você lê meus comentários, adoro tuas lives. Valeu, Vera! A gente sempre dá o possível aqui para ler o maior número possível de comentários, hein? Sueli Escribano disse fora João machista, sem noção. Mandou aqui pra gente. E, que mais aqui? Deixa eu apertar aqui, peraí. Não sei porque o YouTube tá dando uma travada aqui no chat que não aparecia tudo. Olha quem chegando com tudo aqui com a gente. Adalto. Oi, Adalto. Olha, apareceu o Margarido, né? Nós, né, no caso. Eu apareci e aí você apareceu também. Tudo bem com você? Que isso? Ó, o que importa é o voto no G-Show. Fora Diego, diz aqui a Marinalva. E Alice Ribeiro, mandando aqui beijo pro Adalto também. Denise Oliver. Marquinhos, você acredita que a dona Vilma continua acreditando que o Vinícius a chamou de velha sonsa? Ela briga com os vídeos, disse aqui Denise Oliver. Eu vi nela no bate-papo, quando ela foi eliminada. E aí, eu acho que ela entendeu, o Gil explicou pra ela, falou, ó, no caso, tá falando do Diogo, né? Aí ela falou, então eu falei foi pouco, porque falou do meu filho. Então eu acho que sim, ela entendeu o vídeo, mas ela continua achando que, independente de ser ela ou o Diogo, o Vinícius tá errado, né? E por isso que ela continua falando, pelo menos foi isso que eu tive a intenção. É... Muda não, Marcão, tá na hora deles saírem. Ah, entendi. Muda não. Não entendi.
Ah, tá, não muda nada em relação ao Sincerão, entendi. É que tanta pergunta que a gente vai fazendo ao longo da live, viu, Alan? Não liga não. Mas eu entendi. Dizendo que acha que o Sincerão não mudou nada, né? Tá na hora deles saírem, disse aqui Alan Melo. É, hoje o Big Show, ela falou de novo. Ah, entendi. De novo esse negócio do vídeo da velha sonsa? Ah, mas também, né? Porque no bate-papo eu entendi assim, né? Que, tanto que o Gil explica, falou, não, tá falando do Diogo, no caso. Ela falou, eu falei foi pouco se foi pro Diogo. Ana Cristina, olha, Marquinhos, eu comecei a seguir suas lives e participar do ano passado. No sábado eu fui ver a live do tal Jefferson. É, quem que é? Não sei o que foi, não entendi qual foi a mensagem que a mulher mandou pra ele. Ele começou a falar, chama a mulher de V. Postou até a foto dela porque tinha até. Mas isso aqui você já não tinha comentado antes, Ana? Não entendi. Você falou sobre isso outra vez, não falou? Não sei que canal é esse, Ana. Depois você me explica melhor em off. Regina Medeiros disse: Eu gostei muito de você. E do Adalto, vocês sempre leem meus comentários. Sou fora Diego, disse aqui a Regina Medeiros. Aí, Adalto, aponta pra gente, hein? Bate aqui. Marquinhos Vilma acabou de participar do BBB e disse que Vinícius falou velha sonsa sim. Ixi, jura? Porque mostraram quando ela saiu no bate-papo, né? A fala aí do Vinícius com a Aline sobre esse assunto. E aí o Gil explicou, né? Ela falou: você falou do Diogo, então eu falei foi pouco. Então ela voltou nesse assunto com essa outra abordagem, é isso, né? Infelizmente, eu acho que o João Gabriel sai, disse aqui docinho, para essa planta do Diego. E que mais aqui com a gente? Eunice Jesus, disse fora João. Gente, é isso. Amei estar aqui com vocês. São incríveis, né? É. Lembrando que nós estamos indo rumo aos 100 inscritos. Se você é novo no canal, aproveita e se inscreve, ativa o sininho para ser notificado, compartilha para ajudar a gente e não deixa de sentar o dedão nesse like, tá? Como a gente sempre pede aqui, o like é muito importante, tá? É fundamental, porque o YouTube entende. Se o menino é fofo, o trabalho dele é ótimo, indica para mais e mais pessoas. Então clica no like agora e não sai sem deixar o like, hein? É, Brasil. E se você não votou na nossa enquete da comunidade, vai e vota. Lembrando que 9 da noite a gente vai estar aqui ao vivo para fazer nosso giro de enquetes completaço. E às 5 da tarde eu vou focando sobre as últimas do BBB. E eu também depois do programa comentando a eliminação. Será que vai ser eliminação, prova do líder e formação de paredão de novo? Deve ser, né? Porque tem pouco tempo pro programa acabar. Tem 2 semanas pra acabar só. E tem 9 pessoas ainda. Deixa eu abrir aqui o calendário. Pera aí, agora eu fiquei encucado com isso. Aqui abriu. Então tem, ó, vai até dia 22. Faltam 2 semanas certinho pro programa acabar. É... então vai ter que ser assim. Então vai ter que sair um, aí vai ficar top 8. Aí top 7 na quinta, top 6 na sexta, top 5 na terça, quer dizer, no domingo. Isso. Ih, me perdi. Top 8 na terça, na quinta, top 7, no domingo, top 6, na terça, top 5, na quinta, top 4. Não. Ah, então vai ser meio que normal essa semana, é isso. É, pode ser. Que aí tem, ó, tem uma, duas, três, quatro, cinco. Ah, não, tá certo. É isso. Ih, sei lá, gente, mas tá acabando, hein? Tem 2 semanas aí de programa só. E aí acho que o Power Couple já começa no dia 20 e poucos, né? 28. Na segunda, dia 28. O bebê acaba dia 22, dia 28. Tem o quê? 5 dias de folga de um reality pro outro. Eita, que beleza, hein? Bora trabalhar. E estamos indo rumo aos 100 mil, hein? Acho que no Power Couple a gente chega, hein? Então se inscreve se você é novo aqui com a gente, certo? A semana passada não foi assim na terça, não teve nada. Márcia, não teve, né? Mas achei que fosse mais rápido agora. Acho que vai ser igual a semana passada então, né? Não vai ter nada. Aí na quinta-feira faz de novo e segue assim. Givai diz que o povo adora distorcer por conveniência. Eu não tô entendendo as Givais aqui. Tava falando que a Vilma tá se fazendo de sonsa. Entendi, agora entendi. Genilda disse que Vinícius não chamou. Alan Mello disse o Mike. Quem diria, né? O Mike vai chegar na final. Será? Vai ficar casa, casal. Eu acho acho que até a final disso aqui, Alan Mello. Eu acho também, viu? Eu acho que vai chegar até a final. Porque ele é bom de prova. Daqui a pouco vai ter aquela prova de resistência do top final, né? Então acho que faz sentido. Ó, a Valzinha tá dizendo que é modo turbo direto. Faz sentido ser, né? Para minhas contas aqui, acho que tem que ser. Porque tem, ó, vai ter eliminação terça, quinta, domingo.
3. Aí já foi, top 8, 8, 7, 7, 6, 5. Oh. É, acho que essa semana vai ser igual a semana passada e aqui vai ser diferente, pode ser. Pode ser. Vou acompanhar, entendeu? Vai explicar nessa terça-feira pra gente como vai acontecer. Tô curioso, viu? É, tá acabando, 2 semaninhas aí. Bom, então é isso, vamos ficando por aqui. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Adoro estar aqui com vocês, ó. Um beijo no coração de todo mundo e a gente se encontra ao vivaço nessa terça-feira, dia de pé na bunda. Quem será que vai embora, hein? Eita, eita. 9 da noite, então giro de enquetes. Depois do programa a gente volta pra comentar sobre a eliminação. E à tarde a gente também se encontra por aqui. Eu espero vocês. Tchau, gente. Beijo. Fui, valeu.